Boa tarde a todos. Começando a gravação agora da segunda aula, né? Como tecnicamente a terceira, então, como eu havia comentado com vocês, a gente vai fazer um bate-papo mais relacionado às questões da aprendizagem. A gente vai dar continuidade daquilo que a gente viu na semana passada, então a gente espera que ainda é um pouquinho estranho, mas a partir da semana que vem a gente entra especificamente em questões mais próximas ao que talvez você esteja esperando. Então, essa é uma introdução um pouquinho diferente, mas para a gente é importante ter essa noção. Então, da semana passada, uma breve revisão, né? O que é aprendizagem? Então, o que é o aprendizado? A gente viu que é um processo de adquirir conhecimentos. E existem diversas maneiras de fazer essa aquisição, né? Existem diversos tipos de conhecimento. E a gente vai entrar mais nas outras, não nessa específica, mas outras a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse procedimento. Uma coisa que eu trouxe, ou que eu resolvi apresentar de maneira mais incisiva para vocês, é a questão de praticamente todo o aprendizado, depois de um certo nível de ensino médio, graduação, depois de um certo nível, e principalmente quando a gente vai pensar em aprendizagem de maneira mais tradicional do ensino, o científico, né? A gente só aprende através de comunicação. Então, sim, o português é extremamente importante, que é a língua, por enquanto, né, é a língua que nós utilizamos para aprender, é a língua que a gente se utiliza para comunicar, então há uma criticidade de entender bem o português para a gente conseguir entender corretamente o que está sendo passado, as informações, entender o primeiro significado, o segundo, o terceiro, o que o autor quis dizer, o que a outra pessoa está querendo comentar. Então, há um leque bastante grande disso. Como é que a gente faz para aprender melhor? Tá? A primeira coisa que eu estou comentando é ter um domínio da linguagem que você fala. Então, é de maneira muito importante que a gente consiga entender corretamente a linguagem daquilo que a gente está tentando aprender, porque por excelência, por meio dela, a gente vai fazer essa comunicação. E existem algumas outras técnicas. A gente comentou rapidinho sobre a técnica de Feynman na semana passada, eu acho que um dos últimos slides do Feynman, que a ideia é de, para saber se você aprendeu, né, você tenta explicar aquilo para uma pessoa que não tem domínio nenhum na área. Se você não consegue resumir, se você não consegue explicar de uma maneira bem concisa o que passou, como é que funciona, a gente não consegue realmente. A gente não aprendeu, a gente não conseguiu aprender. O como aprender mesmo, existem algumas técnicas que a gente vai ver ao longo dessas primeiras aulas. E uma pequena reflexão pra gente deixar aqui é como eu me saí no ensino médio. Eu não sei se algum de vocês queiram, se alguém quiser colocar aí no chat ou comentar, né? Qual é vocês chegaram a fazer alguma reflexão, falar assim, olha, depois do que a gente comentou na semana passada, o que é aprendizagem, como é que funciona, quais são os métodos, o que é memória, o que é conhecimento, parar e fazer aquela reflexão para trás, pensar no ensino médio, o que vocês realmente conseguiram aprender, por que vocês conseguiram aprender, como vocês conseguiram aprender aquilo. Então, isso pode trazer alguma informação para a gente de como é que a gente parte daqui para frente. Que cada um tem um perfil um pouco distinto. Então, olhando um pouquinho lá no ensino médio, como é que eu me saí, o que deu certo, o que não deu certo, a gente pode falar, beleza, o que deu certo a gente vai manter, o que não deu muito certo a gente vai tentar mudar. Ah, Rodrigo, a gente muda para quê? Eu tentei assistir às aulas o ano passado, uma boa parte de vocês também continuou tendo aulas remotas, né? Quer dizer, praticamente todo mundo teve aula remota no terceiro ano. E eu falei assim, Rodrigo, eu não conseguia assistir os vídeos ou eu tinha que só ler os livros, não estava dando certo. Então tá bom, vamos mudar. Mas mudar para que modelo? Qual que é o melhor para eu ir? Não tenho a mínima ideia. Mas esse que tá não tá funcionando. Muda para outro. O que você vai fazer? Vou encontrar um par aqui na sala e vou tentar marcar conversa com ele para gente tentar um explicar para o outro. Estudar em conjunto, né? Ou eu vou tentar preparar um material para ensinar para alguém.
ou eu vou tentar procurar outros vídeos na internet de outros professores, ou eu vou tentar pegar o livro para ler, se eu estou acostumado só a ver vídeo, vou tentar fazer o contrário, vou tentar pegar ele livro, vou tentar resolver exercício. Então, mudem a metodologia, o que vocês testarem, e não tem muito como descobrir agora no começo. A questão é testar várias vezes até você achar uma que encaixa, uma metodologia que fala assim, não, agora eu tô começando, as coisas começam a fazer mais sentido mais rápido. Então a gente tá entendendo, a gente tá no caminho certo. O importante é, não tá legal, a gente quer fazer uma alteração, a gente quer mudar, a gente quer testar outra coisa. Porque ficar numa coisa que a gente sabe que tá ruim não é legal. Então, a gente falou um pouquinho sobre essa introdução sobre aprendizagem. O que eu vou falar para vocês hoje é apresentar bem rápido, tá, a história da educação, como é que a educação, como é que a gente chegou no ponto que a gente está hoje, e aí eu vou abrir um pouquinho mais lá no final, são poucos slides, mas eu vou abrir um pouco mais a questão da história da educação da engenharia, como é que as coisas aconteceram, como é que as coisas estão andando, o que que se espera, por que que a gente chegou onde a gente está, né? E aí isso a gente vai, entendendo um pouco melhor o histórico, a gente consegue não cometer os mesmos erros. Então a grande questão aqui, por que que a gente está, por que que eu tô, já tá muito louca essa disciplina, né? A gente falou de português, agora a gente vai falar de história, e engenharia, né? Na verdade, a gente está primeiro falando português, que é a ferramenta por excelência do que como a gente aprende. A gente vai falar um pouquinho de história para a gente garantir que a gente não vai cometer os mesmos erros que a gente já cometeu no passado. Com isso, semana que vem a gente vai entrar numa coisa mais técnica e mais científica. A gente vai fazer psicologia, né? A gente vai estudar como a memória do ser humano funciona e quais são as limitações cognitivas, quase que físicas do ser humano no processo de aprendizagem. Para talvez a gente começar a entender, é por isso que tal coisa não funciona quando eu tento fazer. Porque o meu organismo chega até tal ponto, dali para frente a gente não consegue, na maioria das vezes, quebrar aquela barreira. Então, por isso a gente vai abranger essas questões, e aí então, dali para frente vão ser metodologias de como a gente pode estudar melhor, como a gente pode fazer as coisas de uma maneira entendendo o que deu certo, o que não deu certo, entendendo por que o nosso organismo funciona de uma determinada maneira. Tá? E obviamente que metade das coisas que eu vou falar aqui são simplificações ultra grosseiras, mas é só para a gente ter um contexto de como as coisas estão andando, para a gente entrar especificamente em alguns detalhes mais específicos da educação de engenharia. Então, primeiro sistema educacional a gente tem na China, tá? 2000 a.C. Lá na Ciméria, 2000 a.C. também, a gente começa a ter escolas para escribas. Em Israel, a gente teve então também escolas para desenvolvimento de habilidades, de memória e repetição, mas também focada para a questão religiosa. Na civilização islâmica, a primeira escola separada dos templos foi construída em 1066, depois de Cristo. Não, desculpa, isso aqui acho que é antes de Cristo ainda, é isso mesmo, antes de Cristo. Então, ainda assim, a gente percebe uma relação muito grande na maioria das civilizações, a relação com a religião e a educação. Por quê? A educação é uma das primeiras coisas que surgem e nos levam à necessidade de replicar um determinado texto, de replicar uma determinada história. Então, isso começa a exigir habilidades que a gente só ganha através da educação. Então, faz sentido que as primeiras escolas comecem a vir dessa estrutura. Também não é diferente se a gente for lá no berço, quando a gente diz no berço da civilização moderna ocidental, Europa, né? Grécia e Roma, basicamente. As mesmas coisas. Elas surgem, de certo modo, também puxado pelas questões religiosas, mas surge na Grécia a questão da filosofia. Então, puxado por essa questão de tentar entender como o mundo funciona, como as coisas se organizam, a gente
os gregos, né, começam a abrir uma linha que a gente vai, no final das contas, tratar de filosofia. A gente começa a tentar entender como as coisas acontecem. E entendendo a importância disso, e aí talvez a grande questão, esse é o ponto, entendendo essa importância, algumas pessoas resolvem se tornar professores profissionais para ensinar. E a população, de maneira geral, entende que aquilo é importante. Fazia parte da noção de sociedade a questão do aprendizado. Então, a maioria das pessoas, até mesmo os pobres, mandavam os filhos para as escolas por pelo menos alguns anos para adquirir um contato com essa educação. Roma segue mais ou menos a mesma linha ateniense, a mesma linha grega. A Grécia, a gente tem uma linha um pouco mais filosófica. Em Roma, a gente tem uma linha um pouquinho mais legislativa, até pela estrutura romana, da sociedade romana da época. Então, mas elas começam mais ou menos parecidas, né, em épocas mais ou menos similares. E a gente vai ver a primeira questão de educação gratuita para pobre como a educação pelo desejo de educar, isso lá em 1179 pela igreja. A primeira estrutura oficial para geração de educação gratuita, tá? No intuito realmente de formar as pessoas, né? Não somente, não pago, né? Então, não, como em Atenas e em Roma você pagava para poder participar dessas escolas. Então a gente começa a ter alguma formação. Isso é muito, ainda assim, é razoavelmente recente, né? Essa formação da igreja, que de certo modo vem também da linha da Roma a greco-romana, né? Ela vai levar a ideia de que é muito importante para o ser humano entender como o mundo funciona, para ele poder participar do mundo. E essa é a ideia. Então a gente chega. Como é que a gente conseguiu chegar hoje no que é a universidade moderna? A gente começa pela ideia de tentar entender como o mundo funciona. Isso com os gregos e romanos. Então, não somente agora uma formação igual às primeiras escolas na China, na Ciméria, de reprodução de textos, reprodução de documentos, reprodução de histórias, ensinar esse tipo de coisa, mas também tentar entender por que as coisas são do jeito que são, tá? E isso é muito importante. Então, a ideia é tentar entender o que é a verdade. E a verdade definida como a propriedade de alguma coisa está de acordo com o que é realidade. Então, como é que eu consigo, na minha mente, criar alguma estrutura que eu consiga refletir o que está acontecendo na realidade? E isso é importantíssimo para a gente como engenheiro. Se a gente não consegue ter dentro da nossa mente um processo mental que nos consiga replicar, mentalmente eu conseguir replicar e tentar entender como a realidade funciona, a gente está fadado a vou construir alguma coisa, você monta e liga para ver se queima ou não. Você, queimou. Vai lá, arruma e liga para ver se vai explodir de novo. Arruma e liga para ver se vai explodir. Porque a gente não criou a capacidade de tentar prever como o mundo vai funcionar, baseado nos conhecimentos que a gente tem. E para isso a gente precisa dessa busca de conhecimento, dessa busca pela verdade, para a gente conseguir moldar a nossa maneira de pensar àquilo que realmente acontece, aquilo que é verdadeiro. Então, como é que a gente consegue buscar, né, esse conhecimento? Como é que a gente consegue buscar esse nível de entendimento, de entender a realidade? Existem alguns passos, né? A primeira questão é a gente conseguir ver a realidade. E ver aqui também com os olhos, mas com os olhos, com os ouvidos, com os sentidos. A gente realmente usar os sentidos humanos para a gente conseguir captar o que a realidade é e fazer abstração daquilo na nossa cabeça. A gente conseguir trazer as informações. Então a gente vai bater uma foto e mandar para o nosso cérebro: olha, é isso aqui que eu estou enxergando. Ok, então a primeira questão que eu preciso é ter a capacidade de ver essa realidade. Seja ela da maneira que a gente consiga ver. Depois a gente tem que ter capacidade de discutir aquilo que foi visto.
Então nós temos que conseguir argumentar, a gente tem que conseguir descrever um processo, ou para outras pessoas ou para nós mesmos, e através desse processo de explicar, de discutir, de conversar, a gente começa a entender um pouco melhor o que é aquilo que a gente viu. E, por fim, a gente tem que ter a capacidade de internalizar a conclusão dessa discussão. A gente tem que memorizar isso e isso a gente tem que fazer parte do nosso conjunto de ferramentas. E a gente vai aplicar isso basicamente em todas as ideias de como a gente vai desenvolver as nossas capacidades de engenharia. Então, quero desenvolver um produto. Um produto ele vai ter uma placa de circuito impresso, né? Onde eu vou soldar os componentes. Essa placa de circuito impresso ela sofre impactos do ambiente através das leis físicas. Então a gente tem radiação eletromagnética rodando à torta direito em tudo quanto é lugar. E eu quero que a minha placa não sofra interferência dessa radiação. Então, primeiro, eu tenho que ter capacidade de ver a realidade. Alguém aqui já viu alguma onda eletromagnética? Porque as ondas eletromagnéticas vão interferir no funcionamento da nossa placa, né? Através lá da regra da mão direita, você tem um campo magnético, as linhas cortam o condutor e aí você tem uma indução de corrente. Se tiver energia em forma de corrente passando no lugar errado da nossa placa, ela vai funcionar de maneira errada. Então, o campo eletromagnético vai afetar. Alguém já viu uma onda eletromagnética? Na verdade, todos nós, né? A luz é uma onda eletromagnética, então sim, nós vimos. Mas a luz interfere? Sim, muito pouco. Se a gente tiver uma frequência fora da faixa da luz, a gente pode ter frequências de ondas eletromagnéticas que vão interferir de maneira mais intensiva, né? Então, 5G. Ninguém nunca viu a 5G, né, funcionando, mas ele vai interferir. Então, a capacidade nossa de ver é realmente aquela capacidade entre aspas, que eu tenho que conseguir conceber, fazer uma aproximação de como aquela onda vai reagir, tá? A Bianca levantou a mão, fique à vontade ou não. Pessoal, se quiser perguntar, pode mandar no chat, pode abrir microfone, conversar, tá? Não tem problema nenhum. Eu vi alguém levantando a mão, não sei se baixou de novo. Então, da luz mesmo, ótimo. Então, era para falar sobre a luz mesmo. Então, o que acontece aqui? Às vezes as pessoas vão achar estranho que eu tô repetindo a pergunta, parece que eu tô conversando com ninguém, né? Como eu tô gravando pro pessoal que entrar um pouquinho depois, se alguém faz uma pergunta, alguma coisa, eu só respondo, na hora que você vê a gravação não faz fazer sentido nenhum, né? Então, eu não estou muito maluco se acontecer esse tipo de coisa, tá? Não muito. Então, assim, essa capacidade de a gente conseguir enxergar a realidade é importante. Depois a gente tem a capacidade de discutir o que é a onda eletromagnética, como é que ela funciona, como é que ela impacta, por que que acontece aquilo daquele jeito, né? Através dessa discussão e de estruturas de lógica, por exemplo, a gente consegue entender melhor e conseguir falar, beleza, agora eu entendi. Então agora quer dizer que isso funciona desse jeito, o problema é tal, beleza. Depois disso, a gente tem que internalizar. O que que a gente entende? Não. A regra da mão direita, campo eletromagnético passando no fio, eu vou ter indução de corrente, eu vou ter problema. Ok, a gente entendeu isso e a gente internalizou esse conceito. Isso aí faz parte agora das nossas ferramentas. Então, quando a gente for construir uma placa, a gente fala assim, deixa eu pegar a ferramenta de análise eletromagnética. Você vai lá na sua cabeça, baixa aquela ideia e fala, deixa eu olhar a minha placa inteira, deixa eu ver toda a questão. E se entrar aqui, e se entrar desse lado, e se acontecer tal coisa? Ou seja, você começa a analisar com aquela ferramenta mental. Para não simplesmente ficar testando e não dar certo, e testa e não dá certo. A gente utiliza isso comparando mentalmente o que a gente sabe que vai acontecer na realidade, né? Depois que a gente adquire esse conhecimento, tem uma segunda etapa, que aí é prezado principalmente pelos gregos e romanos, né? Que é a questão de como é que eu divulgo essa informação. Porque se eu conseguir descobrir alguma coisa, se eu conseguir entender alguma coisa,
pode ser que alguém vá precisar também de conhecer isso daí. Então, como é que eu faço essa divulgação para ajudar outras pessoas a chegarem nas mesmas conclusões? Porque é mais rápido, né? Se vocês imaginarem o que hoje vocês conhecem de matemática e física é mais do que a grande maioria dos físicos que a gente já teve na história da humanidade, né? É, a gente não tem, eu não tenho o brilhantismo do que o Newton teve, mas hoje eu consigo resolver exercícios e entender conceitos que o Newton nem imaginava que fosse existir, né? A mesma coisa, por exemplo, em sistemas elétricos. A gente consegue hoje descrever o funcionamento de estruturas eletromecânicas, de motores, arranjos de circuitos eletrônicos para formação de forças e geração de motores que o Tesla nem imaginava que pudessem existir. Então, a gente ter alguém para nos ajudar, isso é muito importante. Então, essa foi uma linha muito focada do pessoal, basicamente do ensino greco-romano, né? E aí é onde começa a surgir a questão, literalmente, é a semente da universidade moderna. É tentar buscar essa verdade, tentar entender como as coisas realmente funcionam, né? E aí não tem a sua verdade, a minha verdade. Não, o mundo funciona, ele funciona de um jeito. Ah, não, para mim a gravidade é para baixo. Não, para mim a gravidade é para cima. Não, é objetivo, né? Então aqui eu tenho, não é opinião. Aqui a gente tem um fato, a gente quer entender esse fato para, entendendo, o conhecer mais uma ferramenta que a gente vai poder utilizar no desenvolvimento de alguma coisa, como, pensando estritamente como engenheiro. E na vida, né, a gente vai conseguir aproveitar aquilo de maneira geral. Lembra o mito da caverna? Alguma coisa assim, mas pro lado do bem, né? A gente conseguir ajudar os outros que querem ser ajudados, né? E esse é talvez um dos maiores problemas que a gente tem. É, como fazer as pessoas primeiro quererem ser ajudadas, para depois a gente conseguir ajudar. Se a pessoa não quer ser ajudada, não tem o que fazer, né? Então, essa é a parte ruim do mito da caverna. Mas como é que a gente chega nesse nível, né? Como é que a gente consegue essas capacidades e como é que a gente consegue criar uma estrutura que nos ajude a divulgar essas conclusões que a gente internalizou, ou que a gente consiga ter mais pessoas para nos ajudar a discutir. Uma das primeiras ideias é a escola de filosofia do Platão. O Platão, nesse ponto, ele é ponto fora da curva, porque ele bola uma ideia de como tem que funcionar uma escola, ou de como tem que funcionar a formação do ser humano. Desde que o ser humano nasce até a sua formação como um sábio. Então, como é que a gente começa a criar essa estrutura e permitir para cada estágio da vida que as pessoas consigam se desenvolver? Então, nos livros de Platão, se eu não me engano, principalmente no livro da República, ele comenta bem passo a passo o que a gente precisa fazer para garantir que as pessoas se tornem pessoas sábias. Que elas entendam a realidade, que elas entendam a verdade, e entendendo a verdade, elas consigam atuar no mundo de maneira mais assertiva, né? Então, essa é a ideia. Na época do Platão, então, a gente não tinha nenhuma questão doutrinária, tá? A ideia era mais uma questão de entender, propor problemas, estudar e ver como as outras pessoas resolveram, né? A gente tem algumas palestras, a gente tem algumas estruturas que fazem uso da maneira de conversar para ser mais bem apresentada. E quais eram os conjuntos de conteúdos que a gente tinha? Provavelmente matemática e filosofia. Tá? Isso no ensino que seria um ensino médio superior, né? Existe alguma coisa parecida com o que seria uma pesquisa científica, mas o foco é um pouquinho mais para o lado da matemática e da filosofia, né? Ainda nessa ideia de tentar entender como o mundo funciona. Então, como é que é a pedagogia de Platão? Para crianças, ele fala que a coisa mais importante do mundo é contar fábulas. Tem que contar história.
por uma série de motivos, tá? É, estudar, estudar ou começar a ler e gostar da questão das fábulas, ela tem uma vantagem pra gente que exercita a nossa mente. A fábula normalmente é uma coisa que não é muito real, né? Afinal de contas, é difícil a gente conseguir achar hoje no mundo 3 porcos engenheiros. 2 porcos engenheiros porcos que vão resolver fazer uma casa de madeira, de madeira e de palha, e um que é bom que vai resolver fazer de tijolo, né? Você entendeu? Não, é uma fábula. Mas pelo fato de não ser real, a gente, nós quando estamos lendo, a gente tem que guardar muita informação. A gente tem que guardar quem é o personagem, o que que ele faz. Então, as histórias fictícias, elas ajudam muito mais o desenvolvimento lógico e mental do ser humano do que ficar estudando com o fato do dia a dia. Não, vamos fazer a prova inteirinha baseada em notícias da Veja. Tudo bem, você vai estar atualizado. Só que como aquelas notícias são notícias do dia a dia, elas acontecem no mundo real. Então, por mais absurdas que possam parecer, elas fazem sentido no mundo real. Então, você tem um personagem normal, você tem uma situação razoavelmente normal, assim, coisas que acontecem. Já na ficção, se você não guardar todo o contexto, aquilo não faz sentido nenhum, né? É, eu já assisti várias e várias vezes, né? Mas uma coisa que sempre me chamava a atenção é quando eu assistindo, se não me engano, As Duas Torres do Senhor dos Anéis, e de repente o Sam fala assim: não, pode deixar que eu te carrego. Eu não precisava carregar o Frodo, era só pegar o anel, levar e jogar fora. Não precisava ele carregar o Frodo. Ah, o Frodo tava ruim, deixa lá descansando e leva o anel. Mas se a gente não entende o contexto inteiro, essa ação não faz sentido nenhum. Entendeu? Assim, por que ele está fazendo isso? Então, existe uma ginástica mental que você precisa se lembrar de todo um contexto para saber o porquê que aquilo é daquele jeito. Né? Então, para fazer sentido, você tem que lembrar da história inteira, tem que lembrar de todos os personagens, você tem que lembrar das relações entre eles. Então, essa é a ideia do Platão. A gente começar por fábula justamente por exercitar esse tipo de raciocínio. Nos jovens, ele comenta as duas artes, né, da música e da ginástica. Para a gente, nesse sentido de coisas abrangentes, a gente tem que fortalecer tanto o físico quanto o mental. A gente tem que formar nos jovens as duas coisas de maneira iguais. E a gente já comentou na aula passada, né? Problemas físicos de cansaço, de estresse, de nervosismo atrapalham a nossa capacidade de formação de aprendizagem, de formação de novos conhecimentos. Então, para jovens, ele trabalha com a questão de artes, de maneira geral, e da ginástica, questão mais física, né? Depois disso, ele fala do exercício da inteligência. Ainda dentro da questão dos jovens, aqui eu devia ter dado um espacinho aqui, mas fechando em 4 grandes grupos, né? A matemática, a geometria, a astronomia e a música. E a gente vai comentar rapidinho sobre eles, né? E ele comenta, inclusive, que ninguém, na época dele, olha, a matemática é muito importante. E hoje ninguém estuda da maneira que tem que estudar, da maneira correta, né? Geometria fala a mesma coisa. Pessoal, vocês estão confundindo o estudo da geometria com a geometria para resolver a coisa do dia a dia. Não é só resolver a coisa do dia a dia. Você tem toda uma questão em volta dela de como fazer. E é na linha do exercício, tá? Então, por que um jogador precisa fazer academia? Mas ele é um jogador de futebol. Para que ele vai ficar fazendo, sei lá, levantamento de peso? Por que ele fica treinando bíceps? Por que ele treina um monte de musculatura? É perna e resistência física que ele tem que fazer. Não. Ele precisa treinar de uma maneira geral para todo o organismo estar funcionando bem. E às vezes ele faz exercícios repetitivos que não tem nada a ver com
o que ele vai precisar fazer no jogo, mas aquilo dá a bagagem necessária para que ele consiga fazer o que ele precisa. Então ele realmente se prepara para aquilo ali. E eu não sei a maioria de vocês, mas para mim, pessoalmente, a academia é a coisa mais chata que existe. Não faz sentido nenhum. Ah, não, mas é legal. Não, é legal, sei lá, conversar com a turma, você fazer alguma coisa. Agora, assim, não, vou puxar ferro. 14 séries de. Não, ninguém. Não é possível que alguém goste disso, tá? Mas é necessário. Então, o exercício por si só, ele não tem propósito, ele não tem significado. É o que você vai adquirir com o resultado daquilo ali que é importante. Então, às vezes a gente precisa fazer uma coisa que não é extremamente prazerosa, mas aquilo nos traz uma vantagem, aquilo nos traz um, um estado de funcionamento muito melhor, né? Então é mais ou menos essa ideia que ele comenta da matemática e da geometria. Mas vamos lá, 20 anos, tem que estudar filosofia. Então você começa, depois da matemática, da geometria, a gente vai estudar filosofia. E a filosofia não é no sentido de ficar viajando, não. É no sentido de realmente como as coisas funcionam. Por que que as coisas são desse jeito? Essa é a ideia da filosofia, né? Por que que as coisas são assim? Depois dessa formação de filosofia que a gente entende, que seria mais ou menos o nosso ensino superior, aí ele fala, olha, agora, durante 5 anos, vocês vão trabalhar no governo. Vocês vão servir a humanidade. Depois que vocês servirem, e aqueles que tiverem distinguido, né, aquelas pessoas excepcionais, a gente vai trazer de volta e esses caras vão governar a sociedade. Então a ideia da formação dele é para conseguir extrair, levar as pessoas ao máximo da sua capacidade intelectual, ao máximo da sua capacidade cognitiva, para na hora que esse cara tiver no topo da sua capacidade cognitiva, na sua capacidade mental de conhecimento da realidade, colocar esse cara para governar todo mundo. Que é exatamente o que acontece hoje em todos os governos dos últimos 600 milhões de anos que a gente teve aqui, né? Então, a gente pega toda a população brasileira, a gente tenta extrair o melhor. Primeiro, a gente se preocupa em evoluir o máximo possível a capacidade de todas as pessoas para tentar identificar aqueles que mais se destacaram, para aí sim chamar eles para fazer parte daquelas pessoas que vão nos governar. Essa é a pedagogia que o Platão propõe para o bom funcionamento da República, para o bom funcionamento da sociedade como um todo. Mas a parte que talvez nos interessa disso é esse meio caminho entre o exercício da inteligência e o estudo da filosofia, que é o que a gente vai chamar de artes liberais. Então, as artes liberais são o conjunto de conhecimentos que nós temos que nos colocam. E aí é diferente. O liberal aqui ele tem um significado distinto. Elas são as artes que deixam o ser humano livre. Tá? E ser livre não é poder fazer o que você quiser, no sentido específico do que a gente tem aqui. Então, não é livre aquele que pode fazer o que quer. É livre aquele que consegue decidir por si só o que ele quer fazer. Se ele não pode fazer por um motivo ou por outro, é uma questão da vida, né? Mas ele pode optar, ele tem a capacidade de optar. Dada duas opções, ele consegue escolher. Então, vamos lá, né? Quantos de vocês, não precisa perguntar, não precisa falar, não precisa colocar no chat, mas quantos de vocês escolheram engenharia eletrônica, né? Nessa hora tem uns engraçadinhos que falam assim, professor, não fui eu que escolhi a engenharia eletrônica, foi a engenharia eletrônica que me escolheu, né? Mas por quê? Porque foi a única que deu para passar. Mas, assim, quantos de vocês pararam e analisaram? Não, eu quero eletrônica por quê? Porque eu decidi, de livre e espontânea vontade, que eletrônica é o que eu quero fazer. Né? Ou, não, fiquei na dúvida e eu chutei. Mas, sim, quantos de vocês decidiram que é engenharia que vocês queriam fazer?
Ou quantos de vocês decidiram que é um curso superior o que vocês querem fazer? Então a ideia das artes liberais é dar para as pessoas as ferramentas cognitivas, a capacidade de pensamento necessária para você tomar uma decisão sua, para você falar, não, isso fui eu que decidi, né? Então isso fui eu que quero fazer. Então esse é o sentido das artes liberais. Então é esse conjunto de temas que vão deixar uma pessoa livre. Então, digna de ser uma pessoa livre. Elas eram basicamente estruturadas em dois grandes grupos de disciplinas, né? O Trivium e o Quadrivium. O Trivium seria o nosso ensino fundamental e o Quadrivium o ensino médio. O que é o Trivium, então? O Trivium ele tem três grandes grupos de informação: a lógica, a gramática e a retórica. Então, nesse sentido, se eu quero ser uma pessoa livre, eu tenho que ter capacidade de tomar as minhas decisões. Para eu tomar as minhas decisões, eu tenho que ter capacidade de entender o que está acontecendo, discutir se aquilo é o melhor para mim ou não e, ao tomar aquela decisão, se for necessário, convencer alguém que é aquilo que eu quero fazer. São exatamente esses passos. A gramática, a gente conseguir ter uma maneira de absorver o conhecimento e memorizar o que está acontecendo. A dialética ou lógica é aquela capacidade que a gente tem de perguntar o porquê, o como, usar a nossa lógica, a lógica que nós temos como seres humanos para saber se aquilo faz sentido ou não. E a retórica é aplicar então a nossa capacidade de fala para explicar aquilo para outras pessoas. Então, por que isso é um ensino básico? A gente não consegue estudar nenhum conteúdo para frente se a gente não tiver essas três capacidades. Então a gente não olha isso aqui como três conteúdos. A gente olha isso aqui como três capacidades. Eu tenho que ser capaz de entender bem um texto. Eu tenho que ser capaz de raciocinar através daquele texto. E eu tenho que ser capaz de explicar o meu raciocínio, explicar o que eu estou passando para alguém. Então esse é o grande objetivo do Trivium. E aí você termina o ensino, a ideia é assim, você termina o ensino fundamental conseguindo ler, discutir e conversar sobre o assunto. Quer dizer, você consegue ler, você consegue processar aquela informação, você consegue fazer inferências e consegue discutir sobre o assunto. A partir do momento que você tem essas capacidades, vamos estudar qual assunto? Qualquer assunto, você vai pegar o livro, você vai ler, você vai estudar, você vai ter nível e capacidade de conversar com alguém, né? Então essa é a formação básica. E as três, tirando um pouquinho a lógica, a gente chama de dialética, né? Mas seria da lógica, foge um pouquinho, mas gramática e retórica é o estudo da língua. Tá? É entender como a língua se comporta. A partir do momento que eu tenho, e imagine isso aqui, não é como conteúdo obrigatório do que a gente tem que ter, mas isso aqui me entrega, ela me permite tomar decisões, ela me permite discutir quais são as minhas opções. E aí a coisa começa a ficar mais interessante, né? A gente começa a ter maneiras legais. Eu estava lendo um vídeo, eu não sei se alguns de vocês, ou quase todos, assistiram Game of Thrones, né? E tem uma cena muito legal que agora já me embananei todo com os nomes tudo. O Tyrion. O Tyrion é o anão, certo? Acho que é isso, eu não confundi ele com o Tyrion. Acho que é Tyrion mesmo. Tem uma cena que é bem legal, que ele é preso e o pessoal joga ele na cadeia. E aí falaram pra ele, olha, ou você vai... na verdade, o Game of Thrones inteiro é ele sendo jogado na cadeia. Mas ou você confessa uma coisa que ele não fez, um atentado ao assassinato, ou você vai ficar preso pro resto da vida. Ou você confessa e a gente te mata, ou você fica preso pro resto da vida. São as duas opções. E deixaram ele preso. Aí ele falou assim, quer saber? Eu vou confessar. Eu quero confessar, meu coração tá muito magoado, eu não tô dando conta de conviver, eu vou confessar.
ele se aproveita da oportunidade de ir confessar, tá na frente de todo mundo, e aí ele solta o verbo. Vocês não me deixaram me defender? Vocês não me deixaram me convencer? Ou seja, apresentaram para ele duas opções. Ele falou, não, nenhuma dessas duas opções me serve. Eu vou criar a minha terceira opção. E ele, ao longo do Game of Thrones inteiro, a jogada é essa. O pessoal encurrala ele e fala, olha, ou é isso ou é aquilo. Ele fala, não, mas eu quero outra coisa que não tem nada a ver com as opções que você me entregou. Então ele, fingindo que vai se confessar, né? E confessar o crime, ele cria uma distração grande e fala, não, agora eu quero ser... eu quero ser julgado por combate. Eu tenho direito. E aí, como todo mundo viu que era uma coisa pública, o pessoal não podia voltar e esconder ele na masmorra. Então tiveram que dar essa terceira opção para ele. A gente não consegue fazer isso sem a capacidade de ler o que as pessoas estão falando, como elas estão apresentando, que seria simplesmente a ideia da gramática. A gramática aqui não é antes de P e B vem M. Não, não é essa a gramática. A gramática é como a maneira que a língua se comporta. Se a gente não conseguir entender isso, processar isso, utilizar a retórica, a gente fica preso às opções que as outras pessoas nos entregam. Mesmo que tenha uma terceira opção. A gente não consegue se argumentar. Não, mas você não consegue argumentar aquilo que você queria. Você não consegue explicar como você quer que as coisas funcionem. Então é necessário isso para a gente começar a ser pessoas livres. Depois que a gente tem isso, a gente parte para o Quadrivium. Na época, né? O Quadrivium é basicamente o estudo de engenharia. Ai, que coisa linda, né? Como é que funciona a engenharia? A gente pode estudar as quantidades ou a gente pode estudar as magnitudes. As quantidades é estudar os números. Estudar os números em si mesmo é aritmética. Você está estudando os números pelos números, né? Ou em relação aos outros, a ideia da música. Eu vou estudar a diferença entre os números, né? Entre os valores das notas musicais, entre os valores dos tempos. Então eu estou olhando um número com relação a outro número, que é a ideia da música. Em termos de magnitude, de tamanho das coisas, em repouso é a geometria, a gente analisar como as coisas são, o tamanho, o funcionamento dessas coisas. E aqui, em movimento. Movimento é astronomia. Não é a astronomia de chegar e falar assim, olha, né, ascendente em peixe, isso é astrologia, tá? Então, a astronomia é a gente olhar os astros e conseguir prever o que vai acontecer. Então é mais uma astronomia no sentido da física mesmo, né? A gente conseguir. Então a gente tem aqui a aritmética, a gente tem a música, mas mais no sentido estrutural dela, né? Mais teórico, a geometria e aqui a física. Então esse seria o nosso ensino médio, tá? E depois disso, a gente vem com o ensino superior, que seria a filosofia, tá? Se vocês pararem para pensar, nossa, mas isso aí, você tá falando de Grécia Antiga, você tá falando de Idade Média, você tá... não funciona. Se a gente parar pra pensar, até hoje é assim. Ou por que vocês acham que lá no prezinho, o que a gente tem de aula, à medida que a gente primeira, segunda série? É português e matemática. História, geografia, física vão vir lá pro final, quiçá para... no começo você tem ciências humanas, ciências sociais, que é um pacotão de coisas juntas. Então é geografia e geografia e história junto. Aí lá no ensino médio a coisa começa a separar, mas percebam que a quantidade do português e da matemática, ela é grande desde o primeiro dia de aula. A quantidade de carga horária que a gente gasta para isso. Por quê? Porque se a pessoa não entende o português corretamente, ela não consegue se expressar, ela não é uma pessoa livre. Então a gente não tem pessoas livres sem educação. Tá? E o Quadrivium, a questão da matemática, ela entra um pouquinho mais alto, mas é a questão do raciocínio mais abstrato. A capacidade de entender abstraidamente como as coisas funcionam.
Depois que eu sei conversar, que eu sei entender as questões abstratas, aí eu posso tentar entender a realidade. Se não, a gente vai chegar no nível de entender a realidade usando uma regra que outra pessoa explicou, que falou pra gente que é certo. A gente adota aquela regra como correta, a gente não tem condição de argumentar, e talvez o mais triste, a gente nem entende que a gente pode argumentar. Pra gente nem não parece que faz nem sentido a gente argumentar se aquilo tá certo ou tá errado. A gente simplesmente conhece aquilo, é aquilo que a gente sabe fazer e ponto final. Pode ser que essa informação não condiza com a realidade. Ou a realidade muda, as ferramentas pessoais que você tem na tua cabeça, as ferramentas mentais que você poderia utilizar para resolver aquela situação, não servem mais, porque a realidade mudou. Imagina o pessoal que trabalha. A pandemia é um exemplo muito legal disso. Uma série de coisas que fala assim: não tem condição, tem que ir para o escritório todo dia. Não faz mais sentido hoje. Né? Vendedor. Imagina o caixeiro viajante, o cara ir de cidade em cidade para oferecer produto para alguém. Pessoal, e isso não é uma realidade. Até 2 anos atrás, minha mãe é dentista, até antes da pandemia, todo mês chegava o vendedor para ela lá, sentava lá com ela e falava assim: olha, o que você está precisando? Você está precisando de quê? De prótese? Você quer comprar uma cola? Você quer um cimento? Você quer isso e tal? Ele apresentava para ela as ferramentas. Ah, você está precisando de uma broca disso? Ele mostrava as ferramentas, pegava o que precisava, comprava e mandava para ela por correio. Ou trazia no outro mês, ele vinha e entregava para ela. Não faz mais sentido. Minha querida mãezinha já tá entrando na internet, conversando com o pessoal no chat do site da empresa, e pagando via Pix no celular dela. Entendeu? Mudou completamente a maneira de trabalhar. Se a gente não tem ferramenta, se a gente não entende realmente, a gente fica preso àquela estrutura. É muito difícil fazer essa mudança. Então, depois disso, depois de ter essa bagagem, é que a gente entraria no ensino superior, na ideia da filosofia. Então, o curso superior, ele nasce com essa ideia de filosofia barra teologia. A gente, depois de ter entendido esse básico, começar a trabalhar com isso. Onde surgiram as universidades? Basicamente, na Idade Média, dentro dos mosteiros da Igreja Católica. A gente tem um conjunto muito grande de monges que faziam o que a gente pode chamar de proto-pesquisa científica, né? Ainda assim no campo filosófico, nada, quer dizer, pouca coisa aplicada, mas muito mais no campo filosófico. E essa estrutura formal de aprendizagem e ensino é o que veio dar a abordagem às estruturas formais de muitas universidades. A universidade mais antiga do mundo, a Universidade de Bolonha, fundada em 1088, começa como um mosteiro no século VI. Então, a gente tem um conjunto de professores, monges, que queriam estudar e entender a realidade do mundo e iam devagar agregando esse conhecimento até a gente culminar na fundação das universidades. E ficou assim, tá? Durante bastante tempo. Tá? O ensino acabou sendo derivado nessa estrutura durante muito tempo. As maiores universidades e as mais antigas hoje em dia ainda são derivadas de estrutura, a grande maioria de estruturas monásticas. Só que, como sempre, tudo muda. E nós temos a primeira revolução industrial. Com a primeira revolução industrial, a gente tem uma mudança muito grande na filosofia da educação. Ao invés de eu ensinar a pessoa para ser livre, para ela pensar, Rodrigo, mas antes disso era só uma meia dúzia que tinha essa liberdade, agora todo mundo tem. Há discussões nesse sentido. Sim, antes a gente tinha uma certa limitação, não é todo mundo que podia se dedicar a uma vida monástica, alguém tinha que plantar arroz, óbvio.
Na Revolução Industrial, a gente vai nesse sentido por um outro lado completamente diferente. O que a gente vai fazer? A gente precisa organizar o mercado de trabalho. A impressão começa a ficar muito barata, mesmo lá em 1500, alguma coisa com o Gutenberg, que barateou bastante o livro, ainda era caro, ainda tinha algumas questões, só que agora você tem uma prensa a vapor. Nunca tivemos capacidade de fabricação de impressão tão rápida, né, tão imediata. Então a gente tem um barateamento muito grande do custo da impressão, que começou lá com o Gutenberg e agora a gente começa com máquinas de vapor, isso acelera no nível absurdo. E a gente tem necessidade de formar então um profissional para o mercado, para resolver necessidade de funcionamento da empresa. E não é somente ensinar ele tecnicamente, mas eu preciso ensinar ele a ler e escrever porque os manuais, os procedimentos vão estar escritos. Eu tenho que ensinar um pouco de lógica para ele conseguir resolver os problemas que vão dar no equipamento quando ela quebrar. Então há um conjunto grande de coisas e habilidades que eu quero ensinar para as pessoas. Então a gente tem essa primeira mudança de foco, de um entendimento universal, de tentar entender tudo que existe para formar um profissional adequado. E tiveram diversas outras mudanças, mas uma outra que eu acho legal de colocar é que a gente tem hoje. Tá? Eu acho que a gente está passando uma mudança bem interessante. Essa aqui é uma piadinha que o pessoal colocou na internet, né? Quem acelerou a transformação digital na sua empresa? A equipe de tecnologia de informação, o CEO, o Chief Executive Order, o CTO, o Chief Technological Order, a equipe Agile ou o coronavírus, né? Então todo mundo falava, tem que ser online, tem que ser digital. Então assim, a gente tá no meio de uma mudança. E essa mudança tá grande, tá bem grande, porque eu recebi essa semana essas duas propagandas, tá? A Coursera é um site online de cursos online, você pode ir lá fazer algumas coisas gratuitas, tem algumas coisas pagas. E a Universidade de Londres e a Universidade de Boulder, no Colorado, eles têm cursos com diplomas válidos 100% online. Você quer estudar na Universidade de Londres? É só lá e se inscrever por, sei lá, R$ 1.500 por mês, R$ 500, não sei quanto que é o valor. Você vai tirar um curso de cientista da computação. Ah, mas cientista da computação é mexer com computador, né? É online. A Universidade de Colorado está te dando um título de mestre em engenharia elétrica. E você não precisa pôr o pé nos Estados Unidos para tirar esse título. Percebam a mudança, o impacto que a gente tem com isso. A gente está dando um título avançado de engenheiro 100% remoto. O cara nunca precisou ir para a faculdade para poder tirar o título. E isso é uma mudança muito grande. A gente tem uma segunda questão. A gente fala muito das universidades, a gente fala muito da importância e tal, mas a gente hoje tem um conjunto de certificados profissionais, a grande maioria para o lado de computação, mas tem um conjunto muito grande de certificados profissionais que as empresas que vendem as tecnologias te dão um certificado na tecnologia delas, e isso vale mais às vezes que uma graduação. Então, dependendo da situação, se você tiver alguns desses certificados, você arruma um emprego melhor e mais bem pago que se fizer uma graduação inteira em ciência da computação. Porque as pessoas precisam de profissionais que resolvam esses problemas. Então, se é certificado neles, você tem uma facilidade muito grande de colocar. A Amazon, a Google, Facebook, Tesla eu não tenho certeza, mas sei que a Amazon, Google e Facebook, eles não exigem mais diploma de curso superior. Então você é contratado porque você sabe fazer aquilo que eles querem, não porque você tem um curso superior. Não precisa ter um diploma de curso superior para ser um engenheiro de software na Google. Você simplesmente vai lá, se aplica, se você souber, mandar bem na apresentação, eles vão te contratar. E eles não vão perguntar onde você aprendeu, eles não estão preocupados com não, eu fiz MIT, fiz Harvard. Não, o que você fez? Eu fiz o site da firma do meu pai, eu sei fazer. Ó, tá aqui, tem todas as funcionalidades, trabalhei desse. Então, em algumas situações a gente começa a ter certificados profissionais com validade muito grande. Isso eu não sei para onde está indo, mas é uma mudança
que é interessante a gente analisar. A gente está no meio de um pacotão disso, né? E aqui no Brasil, como é que a coisa se deu? 1890, Reforma Benjamin Constant, a gente tem a primeira definição mais ou menos organizada de um modelo de ensino nacional. Então, ele reduz um pouco a questão literária, de como funciona até nessa época a gente era muito mais baseado em leitura, a formação dos alunos, seguindo aquela ideia lá do Platão, lá de 1900, muito tempo atrás, 4, 5 a.C. Então, reduz um pouco a importância literária e a gente trabalha. E aí a gente tem um primeiro modelo mais ou menos formal de ensino. Em 42, quase todos os avós de vocês já estavam vivos, né? A gente define a reforma Capanema e o ensino brasileiro é dividido então em ginásio científico. Então, o que seria o de quinta ou oitava série, mais ou menos o ginásio, e o científico, que é o nosso ensino médio. Tá? Tinha o clássico também, mas ninguém usava, era mais o ginásio científico. Em 46, alguns dos seus pais já começaram a nascer nessa época. A gente tem a primeira lei de diretrizes e bases da educação. Então, a legislação, a LDB, que rege a educação brasileira, começou só em 46. A gente não tem menos de 60, quase 70 anos só que isso é formalizado. E é da educação. Em 61, a gente começa a definir a educação básica. Em 68, o ensino superior. Em 71, o ensino básico. E em 1996, a gente aprova a última alteração que define a segmentação entre básico, fundamental, médio e superior. Acrescenta um ano a mais no fundamental. Exige formação superior para contratar professores. Olha para vocês terem uma ideia do nível de mudança que a gente tem de maneira extremamente recente, né? Só a partir de 1996, alguns de vocês já estavam no plano dos seus pais para nascerem. Em 96 é onde a gente começa a exigir que o professor tenha curso superior. Antes disso, se ele tivesse ensino médio, ele poderia ser professor do ensino básico. Então aqui a gente começa a estruturar um pouquinho mais, a gente começa a tentar subir um pouco mais a qualidade do ensino. Essa é a questão hierárquica. A reforma Capanema do Paulo Coelho, não tenho a mínima ideia. Tá? Eu ainda não li nenhum livro do Paulo Coelho. Não sei se pro bem ou pro mal, né? Mas eu não sei responder. Então assim, voltando a questão legislativa de como a educação funciona no Brasil é muito recente, mas muito recente mesmo. Tá? Então, muitas coisas falam assim, mas isso aí não tá legal. Vamos dar o braço a torcer, que a gente é uma nação relativamente nova. A nossa história de educação não começou lá na Grécia Antiga, né? A gente tem uma estrutura muito mais recente, com Dom Pedro II criando as primeiras faculdades no Brasil. Então, bem. E a gente está tentando melhorar, essa é a ideia. Tem dois resuminhos que são legais, né? Então, de 1989 até 1930, que é essa época aqui, ó, antes dessa reforma Capanema. O que aconteceu? Até 1930, o ensino brasileiro era extremamente, mas extremamente centralizado. Então, a gente começa com a formação federativa e os estados começam a ter a sua liberdade. E a gente tinha basicamente, escolas militares e escola católica. Não tinha nada diferente disso. Em 1930, o que muda? A gente centraliza todo o poder de decisão que a gente tem hoje na área de educação para o governo federal. Então é criado o MEC e nessa criação do MEC, né, em torno de 1930, nós temos 3 grandes pedagogias de trabalho, filosofias de trabalho. Um movimento mais clássico, que segue um pouquinho mais aquela linha do grego antigo, muito mais texto, muito mais lógica, dialética. A gente tem uma pegada da Escola Nova, que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, que é extremamente tecnicista. Então assim, eu quero formar bons profissionais, então o objetivo dele é isso.
E nós temos uma corrente de formação comunista muito grande, que é a ideia de eu quero formar pessoas críticas para nos apoiar na reforma que a gente quer colocar. Então são três pedagogias que têm algumas coisas comuns, mas elas se diferenciam. Então eu estou muito mais preocupado com a formação da pessoa, com a formação para a sociedade ou a formação para o mercado de trabalho. O que a gente tem hoje? É uma salada disso, tá? Então, essas são as três grandes influências que nós temos hoje em toda a formação literária, desculpa, em toda a formação de educação básica, média e superior. Então, se vocês pensarem no seu ensino médio, no ensino básico, vocês vão conseguir identificar aquela formação mais voltada para a formação do ser humano, em algumas disciplinas, em alguns professores. Você vai ter uma formação mais voltada para o mercado de trabalho, mais técnica, e também uma formação mais voltada para um cunho social. Então, as três estão presentes, né? Essas três foram sintetizadas de maneira bastante interessante pelo que hoje é o nosso patrono, né, o Paulo Freire. Não que eu concorde muito com isso, mas isso é para uma outra conversa bastante comprida. Mas a gente pode dizer que hoje a grande parte, mas a grande maioria da formação pedagógica do ensino básico, ensino médio e ensino superior brasileiro é baseado nas ideias de Paulo Freire. Então, não que seja por mérito, mas por fato ele realmente é o patrono da educação brasileira. A gente hoje tem toda a nossa formação baseada em cima dessas ideias, que culmina com uma experiência, isso sim, uma experiência muito legal, a experiência de Angicos. Algumas das metodologias que o Paulo Freire fez, principalmente para formação de adultos, para alfabetização de adultos, são fantásticas, tá? E a gente tem que dar um crédito para ele naquilo que ele fez de bom. E ele fez de muito bom. Essa experiência, ele pegou 300, acho que em torno de 300 pessoas que nunca leram escrever, adultos, cortador de cana, trabalhador do semiárido rural, na cidade de Angicos, e em 40 horas, ele ensinou aqueles caras a lerem e escrever. Óbvio que nenhum deles saiu lendo Machado de Assis, saiu lendo Iracema, com os cabelos tão grandes quanto o talhe da palmeira e tão negros quanto a asa da graúna, não. Mas eles se alfabetizaram a um nível de começar a conseguir fazer alguma leitura, de começar a conseguir extrair informação do mundo real. Então, assim, é uma experiência muito legal, a ideia é bem interessante. Então, essa é a base da formação nossa em termos do Brasil. Mas e hoje, né? Como é que a gente se organiza? Essa é a estrutura de organização brasileira. E sim, é uma zona. Mas por que é uma zona? Por que você tá tudo rabiscando, seta para todo quanto é lado? Por que essa desorganização toda no seu resumo? Porque o Brasil é assim, tá? É essa desorganização toda. Então, com a reforma da Constituição Federal de 1988, a gente tem então o ensino, né? Então, o ensino nosso passa a ser direito do cidadão brasileiro, e aí o Estado passa a ter que garantir isso. Como ele faz para garantir? A Constituição ele é um texto que parece norma da ISO. Ela fala o que tem que fazer, mas ela não explica como é que funciona. A Constituição fala, tem que dar educação para todo mundo. Como faz? Isso é problema dos outros. Eu fiz o texto da Constituição, os próximos políticos que se virem. Aí os próximos políticos tentando resolver esse problema, a gente não tem só coisa ruim lá não, tá? Tem coisa interessante. Em 1996, então, a gente passa a ter a formação. A formação das pessoas aqui. Então, a gente passa a ter aqui uma estrutura bem legal. Como sempre, tem a Manuela. Tá aqui dentro. Ai, que legal, né? Daqui a pouco passa a menininha correndo aqui na frente de novo, só que ela tá muito longe para eu pegar ela. Voltando, então a gente tem a formação da Constituição Federal em 1988 e como isso funciona é regulamentado através da LDB em 1996. Tá?
Então, em 1996, a gente tem a explicação de como as coisas deveriam funcionar aqui. Isso gera, na centralização do MEC, uma estrutura da CNE e da BNCC. Isso permite para a gente construir a base nacional a base nacional do currículo comum, que são todas as regras onde a gente explica como é que é o funcionamento e o que tem que ter nos currículos. Basicamente, é como nós queremos alfabetizar as pessoas. Então, a gente segue por esse caminho para a questão de conteúdo e a gente segue por esse caminho para sentido de organização. Então, a LDB define todos os tipos de educação, superior, básica, fundamental, indígena, profissional, EAD, à distância, presencial e o funcionamento geral. Ela fala para a gente como vão ser distribuídos todos os recursos financeiros, para onde vai, quem vai, como funciona. E um capítulo específico fala da educação superior, que é o que a gente está interessado, né, para a gente dar uma olhada. E aí ele vai falar o que é uma rede pública, o que é uma rede privada, como é que tem que ser vaga, como é que funciona, toda a estrutura de organização do ensino público superior, que vai ser lá no final gerenciado também pela CAPES. A CAPES vai ser um organismo muito importante para a gente, porque é a CAPES que vai acabar definindo, por exemplo, como tem que ser a formação dos professores. O que eu quero que seja um professor de ensino superior? O que eu quero que seja um engenheiro? Como é que tem que ser formado? Então, a CAPES tem um pé muito grande. E aqui, novamente, a gente abre aqueles momentos de propaganda, né? Então, este vídeo foi trazido para vocês através da CAPES Fulbright PMG, que é o programa que a CAPES desenvolveu há 2 anos atrás, porque eu comentei, tem muita coisa boa que acontece também, tem gente séria tentando fazer as coisas funcionar. A CAPES viu uma necessidade de melhorar o ensino de engenharia no Brasil. Ela soltou um projeto para escolher 8 instituições no Brasil para fazer o novo currículo de engenharia, né, das diferentes engenharias. E aí nós fomos aqui em Itajubá, nós fomos selecionados na engenharia eletrônica para desenvolver esse novo currículo. Então, vocês estão nos ajudando a fazer parte desse processo que vai ajudar a definir o que tem que ser uma engenharia a partir de agora. Então, essa é a parte legal da grade do curso que vocês estão entrando. E a gente tem toda uma estrutura muito pesada de financiamento do ensino superior e nem tanto aqui nessa linha, né? Pouco financiamento relativo para o ensino básico. Né? A gente tem um financiamento muito grande para o ensino superior quando a gente compara com o ensino básico. Mas como é que isso está funcionando, né? Então, essa é a estrutura brasileira. Esse é o histórico. A gente viu um pouquinho histórico de como é que surgiu o ensino de maneira geral, como é que ele veio se organizar até o nível da faculdade. Abrimos um pouquinho o detalhe de como é que isso funciona no Brasil e vamos ver agora, então, assim, qual é o resultado que a gente está tendo aqui no Brasil, né? Que é o resultado da formação que vocês tiveram até o momento. E essa tabela é bem interessante, tá? Primeiro, nós temos ainda uma quantidade razoável, ali quase 40%, um pouquinho mais de 40%, de pessoas que não têm ensino. Na verdade, ali, 7% que não tem ensino nenhum. O ensino fundamental incompleto, que é aquele cara que sabe escrever o nome, se a gente considerar isso aqui quase como um semi-analfabeto, a gente está com 40% da população. Em compensação, isso tem melhorado ano a ano. Ano a ano as coisas têm sido melhoradas, a gente está tendo resultados interessantes nesses pontos aqui e está movendo essa população para cima. A gente já tem ali 14, 40, quase 50% da população brasileira tem o ensino médio completo ou mais, né? Então isso é uma quantidade razoável, é um impacto bem interessante. O nosso problema, e aí um dos motivos da gente criar essa disciplina que vocês estão falando, tá, Rodrigo? Português, história, agora você está falando de filosofia, agora é geopolítica, onde é que a gente vai chegar nisso?
para a gente gerar um processo de autoconscientização em cada um de vocês. É esse o objetivo dessa disciplina. Afinal de contas, o nome dela é Aprendizagem, o Aprendizado e a Metodologia Científica. Para vocês entenderem onde nós estamos, para a gente conseguir entender onde a gente está e o que a gente tem que melhorar para conseguir chegar no ponto que a gente precisa. Tá? Então, primeiro, você tá doente. A primeira coisa que você tem que fazer é ter um diagnóstico. Então, o que eu estou fazendo aqui, passando esse histórico, explicando esses detalhes que às vezes não faz muito sentido, é para vocês terem um mínimo de ferramentas para conseguir se avaliar e fazer um autodiagnóstico. Tá legal? Não tá legal? Onde tá legal e onde não tá legal? E eu posso afirmar com certeza que nenhum de nós tá bom. Por quê? Porque se tivesse bem, vocês já estavam trabalhando e ganhando dinheiro. Não, vocês estão no processo de aprendizagem, então tem coisas que tem que melhorar. Tem coisas que tem que melhorar, que a gente tem que evoluir, que realmente faz parte do que a faculdade tem que colocar, mas pode ter alguma coisa que não era para estar nesse nível. Então é importante a gente saber, conseguir identificar e recuperar o mais rápido possível. Por que a gente fala isso? É porque esse gráfico, comparado com a primeira tabela, que ela é temerosa. Isso aqui é a distribuição da população por níveis de alfabetismo e escolaridade, resultado do INAF, que é um instituto que só trabalha com questão de analfabetismo no Brasil, mas ele puxa uma questão específica onde ele fala de analfabetismo funcional, que é aquela pessoa que sabe ler e escrever, mas não consegue se comunicar. Ou vocês vão falar para mim que vocês nunca mandaram uma mensagem de WhatsApp, falando assim, ó, ô amigos seus, ô Pedro, eu tô aqui tô aqui na frente do cinema, tal, daqui a pouco passa aqui. E de repente chega a pergunta, cinema? Mas onde? Onde que você tá? Não, tô aqui na frente do cinema. Não, mas onde? Não, no cinema. Você não entendeu o que é cinema? Ou as situações piores, né? Alguém chega e fala assim, vendo bolo, R$30. Aí você vai ver no comentário, tá escrito lá, quanto custa? Ou tem a foto, olha, eu tô vendendo um vestido, tem essas três fotos, tem esses 3 modelos para vender. Aí alguém escreve embaixo, você não tem verde? Mas, meu amigo, ele falou que só tem aqueles 3. Então, isso é a ideia do analfabetismo funcional. Eu consigo ler, eu consigo transformar texto em som. Eu consigo transformar texto em som, mas eu não consigo transformar som em significado. Eles separam o nível de analfabetismo em 5 níveis distintos, né? O analfabeto, o rudimentar, o elementar, o intermediário e o proficiente. E o que é interessante a gente percebe, à medida que a gente vai aumentando o ensino, vai reduzindo bastante pessoas que mandam áudio no WhatsApp porque não conseguem interpretar mensagens. Muito bom exemplo. E aí você lê o áudio dela e você não entende o que ela quis dizer no áudio. Né? Tem esse segundo momento também. Mais um parênteses. Tem um aluno nosso da engenharia da computação que fez um projeto, colocou no GitHub, tá? Se alguém quiser pesquisar depois, que é um plugin para o Google Chrome. Você baixa o plugin, você instala no computador, você abre o WhatsApp no computador, e aí ele põe um botãozinho 2x, 3x, para você escutar o áudio no dobro ou no triplo da velocidade. Você baixa o plugin lá, o botãozinho você dá play e você escolhe para aumentar a velocidade, para ouvir mais rápido. Fantástica a ideia. Então, mas isso é interessante agora, voltando para o tá vendo? É interessante a questão à medida que um verdadeiro herói nacional. Cara, não sei o nome do plugin. WhatsApp, Speed, Google Chrome, chuta aí que deve funcionar. Então, à medida que a gente sobe o ensino, a gente começa a ter diminuindo a quantidade. Mas, pessoal, olha que no ensino superior nós temos 4% de pessoas que têm nível rudimentar. Tá? E rudimentar é considerado analfabeto funcional. Então nós temos aqui 21 pessoas, 4%, 1% é 0,2 vezes 4, 0,8. Então, um de nós é um analfabeto funcional. Provavelmente, aqui professor, tem gente aqui que nem sabe equação de Bhaskara, né? Tem um monte de analfabeto funcional, com certeza.
Tá gravado, eu não vou nem subir pro YouTube, tá? Mas o nível rudimentar é muito baixo. E esse pessoal tá chegando no ensino superior. Pior, não é o aluno que... Eu não tô falando aqui de estudante do ensino superior, eu tô falando de pessoas com ensino superior completo. Então deve ter alguns dos professores que vocês vão encontrar na faculdade, na vida, chefes seus de emprego, que vão estar nesses 4% de nível rudimentar, mesmo tendo ensino superior. Então isso é crítico. Mas assim, o nível de analfabetismo funcional tem diminuído. Se a gente garantir, por exemplo, todo mundo que chega no ensino médio, a gente conseguir garantir, e é uma coisa que é razoável, se a gente olhar aqui, quem tem ensino médio incompleto para frente já dá quase 60%. Então você fala, olha, a gente já tem 60% ali que está nos 13%, se você fizer a média de 10% de analfabetismo, está melhorando. Calma. Respira, não fiquem chateados, mas o que é que o Instituto tá chamando de elementar? Porque ele tá falando que o elementar, que é 42%, não é analfabeto funcional. Ele junta analfabeto funcional só analfabeto e rudimentar. Então, 25% da população do ensino superior, ela tá no nível elementar, né? O que é o elementar? Então, deixa eu ler aqui com calma. Elementar é aquela pessoa que consegue selecionar uma ou mais unidades de informação, observando condições em diversos textos de extensão média, realizando pequenas inferências. Que é aquela pessoa que consegue ler um texto e falar, aqui está falando sobre, isso aqui é uma notícia de jornal, não, isso aqui é um texto fictício. Ele consegue fazer algumas pequenas interferências num texto de extensão média. Uma notícia de jornal, um artigo de jornal. Ele resolve problema envolvendo operação básica, com número na ordem de milhar, né? Que exige um planejamento. Então, ele consegue fazer o cálculo de um troco, o valor de uma prestação sem juro, isso é um elementar. Ele consegue comparar ou relacionar informação numérica de texto, uma tabela. Ele conhece o significado de representação gráfica. Não, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, não é mais alto, é mais baixo, então tem aqui algumas questões. Então, 25% da população que chega no ensino superior está nesse nível. Mas o mais interessante é a gente tentar ver o que ele não sabe fazer. Ele não é intermediário. Então vamos lá. O que ele não sabe fazer? O que 42% da população que está no ensino médio, que é basicamente vocês têm o ensino médio completo, o que metade das pessoas que terminam o ensino médio não sabem fazer? Que elas são elementar. Elas não sabem localizar informação expressa de forma literal em textos diversos. Então, passei um texto para você e fala assim, ó, tá aí o texto. Quanto custa o bolo? Lá no meio do texto está escrito que o bolo custa R$30. Ele não sabe localizar essa informação. 42% da população. Eu não chamaria o elementar de funcionalmente alfabetizado. Pessoalmente, eu acho que não faz sentido. Você dá um texto pro cara, tá escrito que o bolo custa R$30. Ele não consegue localizar informações expressas de forma literal. Não é que ele tá lá escrito assim, 2 unidades é R$60. Ele tem que fazer uma conta e interpretar. Não, tá escrito, o bolo é 30 conto. Ele não consegue achar isso no texto. Ele não consegue resolver problemas matemáticos envolvendo operações mais complexas. Cálculo de porcentagem e proporção. Mais complexa, regra de 3. Isso é o que ele está chamando de operação matemática complexa. Nota que vocês estão entrando na engenharia. Então, metade das pessoas que têm ensino elementar não sabe fazer regra de 3. Ou operações que usam ordem dos milhões, que exigem critérios de seleção de informação, elaboração ou controle em situações diversas. Valor total da compra, juros simples, medida diária, escala. Aqui eu preciso comprar um tapete para minha casa. Que tamanho que é a sua sala? Minha sala tem 3 metros por 3 metros. Eu quero um tapete para colocar inteirinho.
Tá bom, quantos metros quadrados você compra de piso? Não, é 3 metros por 3. O tapete é estranho, mas eu vou construir a casa, vou colocar um piso na sala. Ah, não, ela tem 3 metros por 3 metros. Ah, legal. Quantos metros quadrados de piso você quer? Ele não sabe fazer essa conta. De novo, elementar é a pessoa que não sabe interpretar e elaborar síntese de diversos textos. Ele não sabe a diferença entre um texto narrativo, jornalístico e científico. Ele não sabe relacionar regras de casos particulares com conhecimento de evidências e argumentos, confrontando a moral da história com a sua própria opinião ou senso comum. Ele não conhece, ele não consegue reconhecer o efeito ou o sentido estético de escolhas lexais ou sintáticas, figuras de linguagem ou sinais de pontuação. Ele não sabe ler sinal de pontuação, ele não sabe a diferença de uma exclamação ou de uma interrogação. Tá? Ele não consegue reconhecer quando você está sendo irônico ou quando você está falando aquilo de verdade. Isso é o que o intermediário, desculpa, isso é o que o elementar não consegue fazer. Então, na minha percepção, o elementar continua sendo um analfabeto funcional. Se ele não sabe a diferença entre o que é um jornalístico ou um narrativo, se ele não consegue interpretar esses textos, se ele não consegue fazer regra de 3, se ele não consegue achar uma informação que está explícita no texto, não faz sentido chamar esse cara de alfabetizado. Então, assim, é puxado, é bem puxado. Então a gente já está falando ali que 45% da população seria alfabetizada de quem terminou o ensino médio. Mas se a gente lê o que o intermediário não faz, vamos ler o que o intermediário não faz. O intermediário não consegue elaborar textos de maior complexidade. Mensagens. O que é um texto de maior complexidade? É mensagem. O cara não sabe escrever uma mensagem de WhatsApp. Você espera mesmo que surja um novo Camões, um novo Vinícius de Moraes? Quando? E isso é o proficiente, né? Quer dizer, o intermediário não consegue elaborar textos tipo mensagem, descrição, exposição ou argumentação, com base em elementos de um contexto dado ou opinar sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. Ele não consegue ler um texto e falar assim, eu gostei ou eu não gostei. Ah, tá feio o texto, ou tá bonito o texto. O intermediário não consegue fazer isso. Ele não consegue interpretar tabelas e gráfico com mais de 2 variáveis. Tem mais de 2 colunas na tabela. Fudeu. Não sei como resolver isso. Ele não consegue compreender elementos que caracterizam representação de formulação quantitativa, escolha de intervalo, escala, ou reconhecer efeitos de sentido, ênfase, distorção, tendência, projeção. Por exemplo, é muito fácil mentir com gráfico. Tem um estudo que mostra o impacto de algumas drogas em alguns tipos de tratamento. O que o pessoal faz? Em vez de mostrar de 0 a 100%, e aí na hora que, por exemplo, eu já vi isso com as vacinas, né? As diferentes tipos de vacina de Covid. Em vez de você colocar de 0 a 100%, e aí mostra lá quem é melhor, quem é ruim, por quê? Porque uma é 94, a outra é 93, a outra é 99, a outra é 95. Você põe no gráfico, vai estar aqui um monte de barra reta e assim, uma diferençazinha mexendo lá em cima. O que o cara faz? Ele começa o gráfico em 92 e ele vai até 100. Aí tem lá a vacina modelo A, tá lá em cima a barra. A vacina modelo B, ela tá no 0. Qual que é a conclusão que você fala? Essa vacina não presta, olha aqui no gráfico, ela tá no 0. Escolha de escala. Cadê? Escolha de escala. Então ele mostra isso e fala, nossa, essa é grandona, essa é pequenininha. Então essa aqui é 10 vezes melhor do que essa daqui. Na hora que você mostrasse o gráfico correto, seria alguma coisa assim. Essa é marginalmente melhor que essa. E às vezes a análise estatística ela nem é tão significante. Aquilo pode ter na margem de erro. É uma pessoa que não consegue, o intermediário, não consegue resolver situações, problemas relativos à tarefa de contexto diverso que envolve etapas de planejamento, controle e elaboração que exigem retomada de resultados parciais ou uso de inferências. Tá? Isso é um intermediário. Então, assim, alguns colegas que a gente comenta, eles falam que nem o intermediário deveria ser considerado
alfabetizado. Por quê? Um cara que não consegue entender mais de duas variáveis, que não consegue ler um texto olha o exemplo que ele dá do que é maior complexidade. Uma pessoa que não consegue escrever uma argumentação, que não consegue argumentar, não dá para falar que ela é alfabetizada. Ou seja, a gente está falando aqui que 88% da população que termina o ensino médio é um analfabeto funcional. Pessoal, bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Sim. Eu ralei muito também, tá? A- Só depois de muito e muito tempo estudando, como eu acabei escolhendo a carreira acadêmica e ir para o lado mais de continuar estudando, eu me lembro que algumas coisas para mim só foram fazer sentido no mestrado, no doutorado. E aí hoje eu paro para pensar e falo assim, mas esse é o tipo de coisa que o cara devia ter aprendido na graduação, que devia fazer sentido na graduação. Algumas coisas que devia ter feito sentido, às vezes, até no ensino médio, né? E não, eu só fui conseguir muito depois. Porque isso é óbvio, à medida que a gente sobe, olha, o proficiente, que é o que eu gostaria de chamar que é o alfabetizado, sai de 12 para 34, aumenta 3 vezes. Ou seja, o ensino melhora. Eu desconfio que se a gente tivesse aqui um pós-graduado, mestrado, um doutorado, talvez a gente tivesse esses números subindo um pouquinho mais ainda. Então, a formação ajuda, mas é importante que a gente consiga ver isso. Ou seja, corremos um risco bastante grande de termos uma série de problemas. E é por isso que hoje, assim, eu estava conversando com alguns outros colegas que falam assim, não pode falar esse tipo de coisa, vai assustar os alunos. Eu posso assustar agora ou deixar que eles se assustem sozinhos daqui a alguns anos. Então, vamos jogar limpo, né? Essa é a situação que a gente tem. Não estou falando que seja exatamente o caso de vocês, mas por estrutura estatística, 16 de nós aqui temos problemas ainda de interpretação nessas linhas. E aí tem um efeito que é o Dunning-Krinker, que eu vou comentar com vocês mais pra frente, que é... vocês já viram alguém que começou a estudar... Vamos torcer, que eu acho que vocês nunca viram essa experiência. Vocês já passaram por alguma situação que alguém começa a estudar alguma coisa, começa a ler alguma coisa, e ali, depois de um tempo, tipo assim, 10, 20 minutos, ele já virou especialista do assunto? Isso nunca acontece, né? De repente o cara recebe, vai lá num lugar, vai buscar informação, vai estudar sobre o assunto, que significa abrir o WhatsApp, receber e olhar as notícias do grupo da turma, né? Aí fala, olha, tá vendo que morreu gente por causa da vacina? Isso é um absurdo e não sei o quê. A Terra é quadrada e a Terra é plana, a Terra é uma rosquinha. A pessoa estuda pouco, mas é o suficiente para ela ter uma confiança no conhecimento, que conhecimento faz sentido, então ela acha que é especialista no assunto e começa a vociferar todas as baboseiras que a gente conhece. Qual que é o problema? O conhecimento que a gente precisa ter para saber que a gente está certo ou errado, a gente só adquire depois desse nível. Então a pessoa acha que tá certa, mas ela realmente acha que ela tá certa, tá? E assim, não é. E aí a gente tem que separar. Eu vou comentar isso rapidinho depois na limitações cognitivas do ser humano. O ser humano é desse jeito, tá? Você realmente não tem. Você não passa. Fiquem tranquilos. Eu já fiz isso. E já fiz em situações que eu me arrependo muito de ter feito. E vocês já fizeram, vão fazer. Tomar decisões, emitir pronunciamento, fala, de uma coisa completamente errada, mas nós vamos realmente achar que estamos certos quando falar aquilo. Por quê? O conhecimento que eu preciso
para saber que eu estou errado é o conhecimento que eu não tenho ainda. Eu preciso conhecer mais para poder saber que eu estou errado. Então eu realmente acho que eu estou certo. Esse é o efeito Dunning-Kruger. A gente vai comentar um pouquinho disso depois. Então, é, é complicado. Qual que é a melhor maneira? É a gente tentar ser o mais humilde possível e falar assim, tá, eu acho que eu tô errado em tudo. Então, vamos continuar estudando, vamos continuar tentando ler, tentando interpretar corretamente e ver onde que a gente chega, certo? Vamos lá. Por que eu tô falando tudo isso, né? Eu juro, pessoal, que. E se vocês quiserem se organizar da semana na próxima reunião, de todo mundo tomar banho, se organizar, colocar uma roupinha bonita, passar perfume, abrir a câmera pra mim, eu vou ficar muito feliz, né? Pra gente ir até o final do semestre com as. Porque eu queria muito ver a cara de vocês de inconformado. Por que esse cara tá falando isso agora, né? Confia em mim. Por quê? Por que a gente passou tudo isso? Para a gente conseguir resolver um problema. Primeiro, a gente tem que saber que ele existe. Nós não resolvemos problemas que nós não sabemos que existe. Que existem. Né? E tem muito problema nessa situação. Eu estava conversando com um alemão que tem um trabalho. Ele faz parte de um trabalho voluntário na África, no interior da África. Ele fala, cara, é um absurdo lá. O povo não sabe que tá ruim, porque é o dia a dia deles. Assim, os caras não sabem o que é uma enxada. Eles não sabem que eles têm um problema. Por quê? Porque eles vão lá, joga a semente em cima da terra, não nasce, fazer o quê? Não nasceu, vou morrer, meu filho vai morrer, tá tudo certo. Eles não têm noção de que eles podem modificar aquilo. Eles não chegaram a gente fala na sala, não chegou no nível da dúvida. Então eles não têm a mínima noção. Ele falou assim, é um absurdo. Quando a gente fala de África, a gente não tem essa noção. A gente acha que o problema lá é porque é muito quente, porque é muito pobre, porque não tem dinheiro, porque não tem nada. Ele fala, também, mas Israel tá no meio do deserto. Dubai tá no meio do deserto. Ah, mas Dubai tem dinheiro, tudo bem, mas é uma cidade estupidamente diferente. Mas será que lá, com um pouco de conhecimento, um pouco de entendimento de como as coisas funcionam, será que eles não conseguiriam melhorar? Será que não tem como resolver isso daí? Então, assim, algumas situações a gente não sabe. E esse é um problema que a gente tem que tomar cuidado ao tratar com as outras pessoas. Você pode estar conversando com alguma pessoa que ela simplesmente não sabe que ela tem um problema. E se a gente não abordar com calma, com carinho, com humildade, com cuidado, a pessoa pode se fechar mais ainda e falar, não, é você que está errado, porque você está atacando a minha verdade absoluta, vira quase um dogma na cabeça da pessoa, né? Você está atacando a minha verdade, é assim que eu sempre fiz, é assim que funcionou. Então, assim, isso é um problema complicado. Então, primeira questão, para a gente solucionar o problema, a gente tem que saber que ele existe. Segundo, tem que identificá-lo corretamente. Tudo bem, eu sei que eu tenho um problema eu leio um texto e eu não entendo o texto. Ou eu terminei aquela página, eu paro para pensar e falo assim, cara, o que eu acabei de ler? Você terminou o capítulo, você fala, não lembro de nada do que eu li. Então você tem que identificar corretamente qual é o problema. É memória, é entendimento, é que é um texto mais rebruscado, que faz uso de estruturas linguísticas mais avançadas que você não domina, ou a gente tem um problema de interpretação mais básica. Então a gente tem que identificar corretamente. Depois disso, a gente tem que saber quais são as ferramentas. Quais são as ferramentas que eu consigo usar para resolver esse problema? Então, a partir do momento que eu sei que é um problema, que eu identifiquei corretamente a origem ou o motivo, a causa dele, a gente fala, tudo bem, como eu posso passar a tentar resolver isso daí? Nesse sentido,
tem alguns materiais que eu vou passar para vocês, alguns materiais extras que fiquem à vontade para ler, na verdade para assistir, tá? São alguns documentários bem interessantes. Esse o Rafael Falcon, acho que a Jussara não viu ainda. Jussara, esse aqui é bem legal também, vale a pena. É uma palestra onde ele fala do dever de educar-se, e é de onde eu tirei toda essa questão do analfabetismo funcional, né? E da gente tentar entender o problema. Mas esses documentários da Pátria Educadora, eles têm um viés político, tá? Mas eu não é para ler pelo viés político. O que eu acho que é interessante é que eles conseguiram resumir algumas questões históricas, principalmente de como o Brasil funciona, de uma maneira bem sintética. E sim, ignore as milhares de propagandas do vídeo. Os caras têm que tentar ganhar dinheiro também, né? Estão fazendo isso, não é de graça, né? Ninguém faz nada de graça. Se você está usando alguma coisa que é de graça, na verdade, você é o produto, né? Não tem nada de graça. Então, a outra pessoa está usando você como produto dela. Mas vale a pena, ele aprofunda um pouquinho mais nessas questões. Então, se você fala assim, cara, eu acho. Rodrigo, agora que você comentou isso, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu não sei se minha formação foi boa, se a minha formação não foi boa. Como é que eu sei? Primeiro, a gente tem que tentar entender o que é uma boa formação, como é que é o funcionamento, o que se espera de uma pessoa com uma boa formação. Isso o documentário da Pátria Educadora apresenta legal. Ele comenta nisso daí. Tem toda uma questão ideológica, então peço que vocês vejam, tirando essa questão, tá? Independente da orientação sua ser de esquerda, direita, de cima, de baixo, centro, façam a leitura, ignorem um pouquinho as propagandas, ignorem num primeiro momento a questão ideológica e se concentrem nos fatos, tá? Eles, nesse sentido, eles não distorcem muita coisa, tá? Tem algumas coisinhas de exagero, sim, em alguns momentos, mas o que é fato eles passam de maneira legal. Eu indicaria, inclusive, para vocês fazerem nesse sentido contrário, tá? Por o que a gente comentou, esse Guerra contra a Inteligência, o terceiro capítulo é o mais interessante. Barbas do Profeta vai comentar um pouquinho mais da formação do ensino brasileiro. Então, assim, para a gente tentar entender se a gente tem algum problema de analfabetismo funcional, esse último seria mais legal. Esse segundo é interessante, mas é mais como criou, e esse fim da história, que é o capítulo 1, ele começa lá nos gregos antigos, ele faz um resuminho do que eu passei aqui para vocês. Os três são legais, são gostosos de assistir, são bem feitos nesse sentido, né? Mas eu indicaria o capítulo 3 e esse dever de educar-se do Rafael Falcon. É extra, tá? Não fiquem preocupados em fazê-los ou ler para fazer as atividades, tá? Mas seriam legais. Eu vou depois encaminhar para vocês os slides também. Atividades para casa. Então, vou subir uma série de documentos para vocês darem uma lida, justamente para fazer esse processo de entender o que as coisas estão acontecendo. Eu vou subir um documento que são as diretrizes curriculares nacionais para as engenharias. Ou seja, para um engenheiro se formar como engenheiro e o MEC autorizar o diploma desse engenheiro, tem que obedecer essas regras. Então, se vocês querem saber o que um engenheiro tem que fazer para poder ser considerado engenheiro, ou o que um engenheiro tem que saber para ser considerado engenheiro, esse documento é que vai falar isso para vocês. Então isso aqui é lei, tá disponível como legislação, são essas diretrizes. Então a gente vai ler essas diretrizes, a gente vai ler os itens 4.2 e 4.3 do projeto pedagógico de curso, que é o que eu já comentei, apresentei rapidinho com vocês, e eu vou pedir duas coisas. A primeira é listar as 12 competências do egresso da ELTE. Então, assim, o que a Unifei definiu que os engenheiros eletrônicos têm que saber ao se formar. São essas 12 competências. Vou pedir para vocês listarem elas.
E depois eu vou pedir para vocês responderem 3 perguntas para cada uma dessas competências, tá? Então, pode montar lá uma tabela, coloca as competências, tentem identificar essas competências nos textos que vocês vão ler. Se tiver muito complicado, não tem problema, pega do colega, onde é que você achou? Achei aqui, vai lá, dá uma lida, lista essas 12, e aí para cada uma dessas componentes eu quero 3 notas. A primeira nota é você, olhando o que você sabe hoje de engenharia. Não precisa se preocupar, aqui não tem certo nem errado, tá? É mais pra gente ter como acompanhar a evolução de como a gente está pensando. Então, qual que é a importância dessa competência, de cada uma dessas 12 competências, de 0 a 12? Você vai falar assim, cara, o Nifei tá viajando, essa número 6 aqui, ninguém vai usar isso aqui na vida real. Então, importância que eu acho, 0. Eu falo, não, olha, todo mundo que eu converso, que eu vejo, ó, é essa competência 8, realmente, o que eu quero fazer é isso, o que eu vejo todo mundo fazendo é isso, então essa daqui eu vou dar nota 10. Então, qual a importância que você, lendo a descrição dessas competências, o que você acha a importância de cada uma delas? A segunda nota, de 0 a 10, como é que você se avalia em termos de conhecimento dessas competências? Olha, essa aqui é importante ou não é importante, tanto faz, mas ó, não, essa aqui eu já sei, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu sei fazer isso. Ou eu sou desse jeito já, eu já sei trabalhar em equipe, eu já sei. Então, de 0 a 10, como você se avalia em cada uma dessas, tá? Não precisa falar, eu tenho que ter 10 em tudo. Não, não é isso. Mas é para você entender onde estão os pontos que talvez você tenha que melhorar. E a gente não espera que se você tiver 10 em todas as competências, é o que eu falei, não precisava fazer faculdade, vai trabalhar de uma vez, que você já sabe. Aqui a gente está para ajudá-los a formar. Então a ideia é que realmente vocês entrem com valores um pouco mais comedidos, que vocês consigam evoluir. Mas hoje, como você se avalia? Como é que você acha que você sabe? E, por fim, naquilo ali, o quanto que você acha que a universidade vai conseguir te ajudar naquela competência, tá? Então, olha, nessa competência, eu acho que o que eu espero da faculdade é que ela me ajude muito nisso aqui. Não, essa outra aqui, eu acho que isso aqui eu vou ter que correr atrás sozinho. Porque a faculdade eu acho que não vai me ajudar. Isso é um certo feedback para a gente também tentar entender o que vocês estão achando, o que vocês estão esperando do curso, o que vocês acham que vai funcionar, que não vai funcionar, para a gente conseguir ajudá-los da melhor maneira possível. Eduardo, sim, daqui a pouquinho eu entro no Siga, termino de subir todas as informações e a gente começa a analisar isso daí, certo? Então, vou parar a gravação agora. Muito obrigado se você estiver assistindo isso depois gravado e até a próxima.